oh Senhor Deus, e realiza a tua obra, oh Senhor Deus, e completa, Senhor, a boa obra sobre a nossa vida, meu Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos verdadeiramente declarar, Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, meu Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa entrar com salvação, meu Deus, com transformação, Senhor, meu Deus querido, muda, Pai, de dentro para fora, oh Senhor Deus, coloca em nós, Senhor, um caráter transformado, meu Deus querido, muda o jeito de pensar, muda o jeito de agir, meu Deus querido, nos ensina a ser agradáveis a Ti, meu Deus, para que a nossa adoração e o nosso louvor, meu Deus, venha chegar até o Teu trono como cheiro suave, oh Senhor, nos transforma a cada dia, nos ajuda, nos fortalece na Tua presença. Glória a Deus, aleluias. Visita cada um de nós nessa noite, Senhor. Cumpre em nós a Tua... Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém? Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Abram comigo no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do 9, que diz assim: Eis a história de Noé. Em sua geração, Noé era um homem justo e sincero. Noé andou com Deus. Noé foi o pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus, repleta de violência. Deus viu a terra, e sim, ela estava corrompida, pois todos os seres vivos haviam corrompido seus caminhos sobre a terra. Deus disse a Noé: o fim de todos os seres vivos se aproximou de mim, pois a terra se encheu deles com violência, e eu os destruirei com a terra. Faça uma arca de madeira de gofer, construa a arca com compartimentos e cubra com piche por dentro e por fora. Eis como você deve construí-la. O comprimento da arca deve ser de cerca de 137 metros, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Faça uma abertura de cerca de 45 centímetros abaixo do teto para a luz do sol entrar na abertura da arca. Coloque uma porta ao seu lado e construa com 3 pavimentos, um inferior, o segundo e o terceiro. Então eu mesmo trarei as águas do dilúvio sobre a terra, para destruir sobre o céu todo ser vivo que respira. Tudo o que há sobre a terra será destruído. Até aí, pode se assentar. Amém? Irmãos, eu confesso para vocês que hoje era um dia que eu não gostaria de estar aqui ministrando a palavra. Porque a responsabilidade de você estar aqui na frente com o microfone é muito grande. E aquilo que Deus tem falado comigo e que Deus falou comigo, eu tenho relutado já há 3 dias com essa palavra. Fui para lá, fui para cá, né? Até comentei com a minha esposa que o que Deus estava falando comigo, eu não queria nem estar aqui hoje. Mas eu sei que a palavra primeiro ela corta aqui, fala com a gente para depois falar com aquele a qual será ministrado, né? E pela manhã, essa palavra foi confirmada através da nossa missionária Andréia, que trouxe uma palavra bênção para as nossas vidas aqui, durante o nosso momento de oração. Gênesis capítulo 6, versículo de número 9 em diante, vocês já conhecem. É uma palavra que fala do dilúvio, acerca da destruição da terra, né? A terra estava corrompida, a terra já havia acontecendo coisas a qual não estava agradando o coração de Deus. Não se muda da situação a qual nós estamos vivendo no dia de hoje. Uma terra corrompida,
uma terra fora da direção daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Então Deus escolhe uma pessoa de nome Noé, para que ele possa construir uma arca e assim Deus possa recomeçar tudo de novo, aquilo que ele almejou, todos os planos e os processos que ele almejou em seu coração. Naquela época, as pessoas não queriam saber de Deus, não queriam saber das coisas de Deus. Muitos estavam na bebedice, muitos estavam na prostituição, muitos estavam vivendo coisas e seus desejos carnais. Até que Deus olhou do céu e falou: chega, basta, eu vou fazer algo novo, porque a maldade dos seres humanos chegou até o meu coração. E nos dias de hoje não está muito diferente, né, irmãos? Nos dias de hoje nós vemos a violência tomando conta, né? Nós saímos na rua assustados. Ontem eu fiquei aqui até 2h30 com o Jonas, mexendo nas fiação, passando as coisas lá para a Media Mix. E na hora de ir embora ele falou: você vai descer a pé? Eu falei: eu vou. Ele: não, mas é perigoso, né? Chama o Uber, alguma coisa, não foi isso, Jonas? Chama o Uber, alguma coisa, você vai descer 2h30 lá para baixo? Eu falei: eu não tenho nem o que roubar, eu estou aqui cheio de ferramentas. Se o cara quiser levar alicate, martelo, cortador de fio, não tenho nada, não trouxe nem carteira. Mas, enfim, a maldade é tanto que nós devemos nos preocupar. Nós saímos aí fora e ficamos assustados, né? Eu saio por volta das 5 horas da manhã para trabalhar, e nós sabemos o quão perigoso é. Às vezes você está no ponto de ônibus, passa uma moto, você já fica preocupado. Será que o cara vai me assaltar? Será que o cara vai passar direto? Será que o cara também está indo trabalhar? Né? Nós ficamos preocupados com aquilo que vai acontecer com as nossas vidas, porque a violência está muito grande. A prostituição também está se aumentando a cada dia. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas querem somente curtir o seu momento, curtir a sua vida, viver aquele algo especial. E Deus está a cada dia nos alertando: olha, é tempo de voltar atrás. Talvez hoje você tenha saído da sua casa dizendo: Deus, fala comigo. Eu preciso de uma resposta daquilo que eu estou buscando, daquilo que eu estou almejando. E Deus manda te dizer e nos dizer nessa noite: se você veio aqui, até aqui nessa noite, não haverá um eis que te digo, mas haverá um arrependa-te. Não haverá um eis que te digo, mas haverá arrependa-te, porque é chegado o reino dos céus sobre a terra. Moisés, ele foi um homem que viveu no Egito por muito tempo, até que um dia ele teve um encontro com Deus. Ele olhou e de longe ele avistou uma sarça pegando fogo. Então ele sobe até o monte, e quando ele chega lá perto, ele ouve uma voz dizendo: Moisés, não se chegue até aqui. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Uma vez eu perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor falou para Moisés tirar as sandálias dos pés? E a coisa que Deus me disse eu pedi para Moisés tirar a sandália dos pés, porque a terra precisa estar conectada com os céus. A terra, o pó, que somos eu e vocês precisamos estar conectados com os céus. Enquanto a terra ou nós não estivermos conectados com o céu, não tem como Deus se revelar a nós. E Deus só se revelou a Moisés depois que ele tirou a sandália dos seus pés. E Moisés pôde contemplar a presença maravilhosa do Senhor. E Deus está nos dizendo hoje para nós: o que é que tem te separado de mim? Qual a sandália que você tem calçado que tem te separado da minha presença? Que tem te tirado da minha presença? O que é aquilo que tem afastado o seu coração de estar diante de mim? O que é aquilo que tem estado diante dos seus pés, que tem te feito não viver aquilo que você viveu lá no começo, no primeiro amor? O que fez o primeiro amor esfriar dentro de você? O que fez o primeiro amor desaparecer dentro do seu coração? O Senhor está
querendo um encontro novo com as nossas vidas. O Senhor está buscando algo novo diante de nós. Nós estamos vivendo uma época em que o amor está se esfriando. O amor já não é mais o mesmo. As pessoas já não são mais as mesmas. Muitos estão longe, afastados da presença. Muitos não querem estar diante da presença. Mas o Senhor está nos dizendo: é hora de voltar ao primeiro amor. É hora de voltarmos a ter um encontro com o Espírito Santo. É hora de voltarmos a vivermos algo especial da parte do Senhor. Oséias capítulo 4, versículo de número 1. Eu vou ler vários versículos aqui, tá, irmãos? Se vocês não quiserem abrir, só ouçam, por favor. Oséias capítulo 4, versículo 1 vai dizer assim, ó: ouça a palavra do Senhor, povo de Israel, pois o Senhor possui uma acusação contra os habitantes da terra. Não há verdade, amor fiel ou conhecimento de Deus na terra. Eu gosto dessa versão aqui porque ela deixa bem explicadinho. Não há verdade, amor fiel ou conhecimento de Deus na terra. Apenas xingamentos e mentiras, assassinatos, roubos e adultérios. Eles ultrapassam todos os limites com crime de sangue, seguindo-se a outro. Por isso a terra lamenta e toda a vida ali se abate. Também os animais selvagens e os pássaros dos céus, até os peixes do mar é removido. No entanto, ninguém deve discutir ou repreender, pois seu povo discute por isso você tropeçará durante o dia, e o profeta tropeçará com você à noite. Oséias é um profeta que, na sua época, ele foi um homem de coragem, porque ele foi um homem levantado para confrontar realmente os pecados de Israel. Ele foi um profeta levantado realmente para apontar que a nação já estava fora daquilo que Deus tinha planejado. Eles viviam em grandes violências, eles viviam matando, eles viviam roubando, eles viviam xingando. Oséias foi um homem levantado por Deus para que trouxesse algo para aquela nação, para que eles se arrependessem dos seus pecados, para que eles largassem a maldade que já tomava conta das suas vidas. Oséias foi um homem levantado por Deus para trazer ao povo ao arrependimento, para trazer o povo para viver algo diferente, para trazer o povo para acordar o povo de que eles estavam vivendo algo que já não estava mais diante do coração de Deus, algo que já estavam fazendo com que eles estavam fora da presença do Senhor. E o Senhor já estava alertando eles: olha, vocês vivem uma vida de xingamentos, vocês vivem uma vida de violência, vocês vivem uma vida que já não tem me agradado, é hora de vocês se arrependerem. E Deus ali, Ele usa até a vida do profeta, do casamento dele com uma prostituta, para mostrar que o povo estava corrompido. Em Abacuque 3, no versículo de número 2, uma palavra também que nós conhecemos, que vai dizer assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E essa palavra é perfeita. Nós clamamos e dizendo: aviva, Senhor, no meio da igreja, aviva, Senhor, os nossos corações. Mas só há arrependimento, só há avivamento, se houver arrependimento. Enquanto nós podemos clamar o tanto que for, mas enquanto não houver arrependimento, não há avivamento. Abacuque também foi um profeta levantado pelo Senhor, para alertar o povo, para mostrar para o povo que algo estava fora da direção.
Até que ele diz: eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Agora sim eu entendi, Senhor, o que o Senhor quer de nós. Então ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele estava dizendo para o Senhor: faz com que nós nos arrependamos, para que nós possamos viver algo novo diante da tua presença, para que nós possamos viver aquele fogo, para que nós possamos viver aquela paixão novamente no meio do nosso povo. Só existe avivamento se tiver arrependimento. A Bíblia, ela de capa a capa, nos ensina sobre arrependimento. Não tem como nós olharmos para a Bíblia e não olhar aqui nela, diante dela, algo sobre arrependimento. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, ele estava nos dizendo: é momento de se arrepender, porque o arrependimento é o caminho para a cura, o arrependimento é o caminho para a transformação, o arrependimento é o caminho para a restauração das nossas vidas. No início dos evangelhos, nós já vemos o arrependimento aparecendo. Quando João Batista ele estava pregando, ele disse: arrependei-vos, arrependei-vos. E por causa desse homem, que teve coragem de ir diante de um povo e dizer para ele se arrepender, diante de um homem que teve coragem de ir diante de um rei e dizer que ele estava errado, que ele precisava se arrepender, este homem perdeu a sua cabeça, mas ele não perdeu a sua coragem de pregar sobre o arrependimento para uma nação. E João Batista se foi, perdeu a sua cabeça. Então vem Jesus, que começa o seu evangelho dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós vemos que desde lá do começo até Jesus Cristo é pregado e falado sobre arrependimento. Jesus começa o seu ministério falando sobre arrependimento, porque se não há arrependimento não há cura, se há arrependimento não há mudança de vida, se não há arrependimento não há milagres, se não há arrependimento não há algo novo que possa acontecer sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo que Deus fez, Deus mostrou, Deus realizou, mas por quê? Porque houve um arrependimento naquela vida, e Deus pôde fazer algo especial. Jesus, ele veio nos dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então se não houver arrependimento nas nossas vidas, não tem como Deus se manifestar, não tem como Deus avivar. Então o arrependimento, ele é o princípio para que o avivamento aconteça em nossas vidas. Talvez você esteja fraco, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja pedindo para Deus: Deus, reacende a chama no meu coração. E Deus está te dizendo hoje: arrependa-te, se você quer viver algo novo na minha presença. Arrependa-te, porque o arrependimento, ele traz cura, traz transformação. O arrependimento, ele traz o reino de céus sobre as nossas vidas. Nós podemos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja seu nome, que seja realizado na terra o que é feito no céu. Mas ele só vai realizar na terra o que é feito no céu se houver arrependimento. Se houver arrependimento, não tem como ele fazer diferente. Não tem como. Só há poder do alto se tiver arrependimento das nossas vidas, se tiver arrependimento dos nossos pecados, se tiver arrependimento dos nossos erros. O arrependimento, ele é o instrumento para que nós possamos viver uma vida sobrenatural na presença do Senhor. O arrependimento é a ponte que irá nos fazer chegar até o lugar novo, até o lugar novo que Deus tem preparado para nós. O arrependimento, ele irá nos fazer se achegar até aquilo que faz nova todas as coisas. O arrependimento é aquilo que faz fazer com que nós alcancemos a glória do Senhor, a presença do Senhor. Davi, quando caiu com Betseba, e o profeta Natã foi confrontá-lo, e ele percebeu que ele havia feito algo terrível, que ele havia pecado. Então ele vai até o seu secreto, até o seu tete a tete com o pai,
E ali ele nos ensina uma oração poderosa sobre o que é arrependimento. Quer saber sobre arrependimento? Vai ler sobre o pecado de Davi. Vai ler o Salmo 51, aonde ele confessa ali o seu pecado, aonde ele confessa ali o seu erro, e se arrepende verdadeiramente daquilo que ele fez. A palavra arrependimento, muitas vezes para as nossas vidas, ou para você que já conhece sobre a palavra arrependimento, você sabe que arrependimento é conversão, é voltar, é você estar indo por um caminho errado, e você parar e perceber e falar, pô, por esse caminho aqui não está certo, eu vou voltar para outro caminho, para o caminho para onde eu deveria nunca ter saído. Isso é um verdadeiro arrependimento. Só que, se nós olharmos no profundo da palavra arrependimento, isso é muito pouco, você dizer que arrependimento é voltar a não fazer o que você fazia antes. No profundo da palavra, arrependimento não é só você simplesmente retornar. Arrependimento é você ir para o caminho errado, você pensar e perceber e retornar e dizer, eu não vou só retornar, mas eu vou voltar para a presença do meu Senhor, para a presença daquele que nunca me abandonou, na presença daquele que nunca me deixou, na presença daquele que pode restaurar a minha vida, restaurar o meu casamento, restaurar o meu sentimento, restaurar a minha história. O filho pródigo, quando saiu da casa do pai, ele saiu para querer curtir o seu momento, mas até que um momento ele se arrependeu. Ele falou, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Não porque meu pai me dá o meu pai pode me dar muitas coisas, mas porque na presença do meu pai eu tenho prazer, eu tenho alegria. Era isso que ele estava dizendo. Eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tenho algo que eu não vou ter em lugar nenhum. Arrependimento é você retornar para a casa do seu pai. Aqueles que puderem, abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo vai nos dizer também algo maravilhoso e especial aqui. 2 Coríntios capítulo 4. Paulo vai nos ensinar algo maravilhoso. No versículo 8 até o 10, ele vai nos dizer assim, ó. Passamos por todos os tipos de dificuldades, mas não somos esmagados. Estamos perplexos, mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas não estamos abandonados. Nocauteados, mas não destruídos. Sempre carregamos em nosso corpo a morte de Jesus, para que a vida dele também se manifeste no corpo de cada um de nós. Pois nós, que estávamos vivos, sempre fomos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a sua vida possa se manifestar em nosso corpo mortal. Portanto, a morte atua em nós, mas a vida está em vocês. Aqui essa palavra é muito interessante, porque Paulo, ele estando preso, ele escreve uma carta muito dura ao povo de Coríntios. Coríntios era uma igreja que fez muitas coisas boas perante o Senhor, até que teve um momento em que eles acharam que aquilo que eles faziam já era algo suficiente, as suas riquezas já estavam extravagantes, então eles começaram a se desviar do caminho do Senhor, até que Paulo escreve uma carta para corrigi-los, para dizer, olha, isso que vocês estão fazendo não está certo, o caminho que vocês estão tomando não é o caminho ao qual vocês estavam seguindo. É hora de vocês se arrependerem, é hora de vocês retornarem. Então Paulo aqui, ele quer nos mostrar que aquele povo, a gravidade dos seus pecados, dos pecados que eles haviam cometido, estavam afastando eles da presença do Senhor. E a obrigação de Paulo era corrigi-los e trazê-los de volta para o caminho. Aquele povo estavam fora da presença, e Paulo disse, eu preciso mostrar para eles que o caminho não é este. O pecado, se nós não tomarmos cuidado, ele vai virar um bichinho de estimação das nossas vidas. Nós vamos pecar, nós vamos pedir perdão para Deus,
mas logo nós vamos começar a pecar de novo. Não estou dizendo que nós somos santos, não é isso. Mas estou dizendo que, muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a alimentar o nosso pecado. E ele vai virar um bichinho de estimação ao qual nós vamos passar a cuidá-lo, passar a tratá-lo como algo que já é normal em nossas vidas. E Paulo não queria que esse povo passasse por isso. Então Paulo, ele convida o povo de Coríntio ao arrependimento, a voltar para os caminhos do Senhor. Paulo não passa a mão na cabeça dizendo, olha, vocês pecaram, mas voltem, se arrependam, e se vocês pecarem de novo, não terá problema. Paulo não, Paulo corrige aquele povo. Então, a partir lá do capítulo 7, versículo 8, olha o que ele vai dizer. Se minha carta lhes causou algum desconforto, quer dizer, Paulo ele sabia da dureza da carta que ele estava enviando àquele povo. Paulo ele sabia que aquele povo estava cometendo algo errado e que ele havia dito era muito pesado para aquele povo, para aquela época. Se a minha carta lhes causou algum desconforto, não nutro nenhum arrependimento. Ele estava dizendo, a carta pode ter trazido desconforto para vocês, pode ter trazido tristeza para vocês, mas eu não me arrependo de ter te exortado, de ter mandado essa carta para vocês. E aí ele continua, ainda que eu tenha lamentado antes, ou seja, Paulo ele diz, se a minha carta lhe trouxe desconforto, eu não me arrependo, ainda que em meu coração ele esteja arrependido de mandar a carta, porque a carta é dura, mas eu não me arrependo de ter mandado a carta para vocês. Por que ele não se arrepende? Porque percebo que a carta os entristeceu por um curto período. Agora me regozijo não apenas pelo sofrimento infligido, mas pelo fato de a dor lhes ter trazido de volta para Deus. Paulo diz, eu não me arrependo de ter mandado uma carta dura para vocês, porque ela pode ter entristecido vocês, mas ela causou arrependimento e trouxe para vocês de volta. Ela causou arrependimento e trouxe vocês de volta. Porque vocês a suportaram da forma que agrada a Deus. Olha que palavra poderosa. De modo que vocês não foram feridos por nós. Suportar a dor do jeito que agrada a Deus, produz o abandono do pecado e a volta para Deus que conduz à salvação. Não há remorso nisso, mas suportar a dor da forma do mundo produz apenas morte. Olhem apenas para o produto da forma pela qual lidaram com a dor. Que diligência, disposição para recomeçar, indignação, medo, desejo, zelo e prontidão para acertar todas as coisas. Em todos os pontos relativos a esta questão, vocês se mostraram irrepreensíveis. Olha como Paulo se refere aos coríntios. Vocês pecaram. Agora é hora de vocês voltarem para trás e se arrependerem. Vocês podem passar por um momento de dificuldade, vocês podem ter passado por um momento de dor, podem ter se entristecido com essa carta, mas vocês se voltarem e se arrependerem, vocês receberão algo especial da parte de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós possamos sim, até viver um tempo distante da presença do Senhor, mas hoje o Senhor está nos convidando a voltarmos para a casa do Pai, a voltarmos para a presença do Pai. Olha só o que Tiago, no capítulo 4, Tiago 4, versículo de número 1, é assim, olha só o que ele diz. O que causa disputas e luta entre vocês, não são os desejos guerreando em seu interior? Vocês desejam coisas que não têm, matam e invejam, mas não conseguem obtê-las. Então vocês lutam e disputam. O motivo pelo qual vocês não têm é que não oram. Ou vocês oram e não recebem porque oraram com a motivação errada.
a pretensão de saciar os próprios desejos. Vocês veem como a oração aqui é importante, gente? Como a oração, ela nos traz coisas especiais diante da presença do Senhor. Vocês oram e não recebem porque oram mal. Oram para os seus próprios desejos. Quantas vezes nós nos oramos dessa forma, né? Eu costumo dizer, e até comentei com o nosso irmão diácono Tiago esses dias, que nós oramos igual sanguessuga. Senhor, me dá, me dá, me dá. Nós só queremos que Deus dá. Mas eu acho difícil alguém orar e falar assim: Deus, eu me arrependo de ter pecado. Difícil, é muito difícil alguém que ora: Deus, eu errei, eu pequei, eu me arrependo, e realmente se arrepende verdadeiramente. Muitos de nós às vezes temos remorso, que é diferente de arrependimento. Esposas infiéis, vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Quem escolhe ser amigo do mundo, transforma-se em inimigo de Deus. Ou vocês supõem que a Escritura fala em vão, ao afirmar que o Espírito que em nós, que cobiça com intensidade, mas a graça que Ele nos concede é maior. Por isso a Escritura nos diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário, e ele fugirá de vós. Nós já ouvimos muitas vezes em vários púlpitos e vários pregadores dizendo que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, pronto para nos tragar. E é verdade, porque essa palavra diz que o adversário está pronto para nos derrubar. E quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que desagrada ao coração de Deus, você está dando mais uma vitória para o seu adversário. E ele está te aplaudindo. E ele está lá cantando vitória, porque ele conseguiu vencer mais uma vez. Você pecou e só teve o remorso e não teve arrependimento. Você pede perdão, mas daqui a pouco você está cometendo o mesmo erro. Você pede perdão e daqui a pouco comete o mesmo erro. Isso se chama remorso e não arrependimento. Porque quem se arrepende verdadeiramente peca e não comete o mesmo erro, mas volta para a presença do Senhor. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Gemam, lamente-se e solucem. Forte. Que seu riso se transforme em lamento e sua alegria em tristeza. Humilhe-se perante o Senhor e Ele vos exaltará. Arrependimento. É isso que está dizendo nessa palavra. As pessoas acham que hoje podem pedir perdão dos seus pecados e continuarem vivendo da mesma forma. Continuarem vivendo do mesmo jeito, sem um arrependimento verdadeiro, sem um arrependimento genuíno, sem se voltar para a presença de Deus. O arrependimento tem sido roubado do nosso meio. Nós vivemos uma geração que conhece tudo sobre palavra, que conhece tudo sobre adoração, mas conhece pouquinho sobre arrependimento. Conhece pouquinho sobre santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E sem arrependimento não há poder do alto, não há poder do céu. Ter a compreensão de quem eu sou, de quem nós somos. Reconhecer que a tristeza e o pecado, ela vai nos afastar de Deus. Reconhecer que aquilo que nós fazemos feriu a Deus. Reconhecer os nossos erros, Ele vai nos trazer um verdadeiro arrependimento e vai nos trazer de volta para a presença do Senhor. O arrependimento vai nos trazer de volta para a casa do Pai, para a presença do Senhor. Ele é poderoso para restaurar a nossa aliança com o Senhor. Quando nós pecamos, nós quebramos a nossa aliança com Deus.
E só o arrependimento pode trazer essa restauração. Metanoia, ou techuvá, assim como no original, techuvá, ele é o retorno ou a volta genuína para a presença do Senhor. Metanoia é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de mente. Paulo já dizia, sejam igual a eu, imitadores de Cristo, né? Tenham a mente de Cristo, assim como eu adquiri a mente de Cristo. Paulo está dizendo para nós que, se nós nos arrependermos de verdade, precisa haver uma metanoia em nós, precisa haver uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade. Se nós nos arrependemos verdadeiramente, nós precisamos ter um techuvá, um retorno genuíno da presença do Senhor. Um verdadeiro arrependimento que vai nos levar de volta para a presença de Deus. A nossa irmã, ela leu aqui em Colossenses de manhã, e eu quero trazer de volta aqui para nossas vidas, essa palavra que está em Colossenses, capítulo de número 3. Filipenses capítulo 3. Colossenses 3. Que diz assim, ó: portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde o Messias está sentado à destra de Deus. Concentre a mente de vocês nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Porque vocês morreram à vida que está escondida com o Messias em Deus. Quando o Messias, que é a nossa vida, aparecer, então vocês também aparecerão com Ele em glória. Por isso, façam morrer as partes terrenas da sua natureza, que são imoralidade sexual, impureza, lascívia, desejos maus, ganância, que também é uma forma de idolatria. Por causa dessas coisas, a ira de Deus está vindo sobre os que lhe desobedecem. É verdade que vocês praticam essas coisas em sua vida pregressa, mas agora livrem-se delas, da ira, irritação, mesquinhez, calúnia e linguagem indecente. Nunca mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho eu, com as suas formas de agir, e se vestiram do novo eu, que é continuamente renovado em conhecimento mais abrangente, cada vez mais perto da imagem do Criador. Mudança de mente, mudança de mentalidade. O seu eu já não tem que mais existir, mas sim o eu, a nova criatura, que foi nascida em Cristo Jesus. Arrependimento é eu entender que eu ofendi a Deus. Arrependimento é eu entender que eu feri a Deus. Para nós hoje, falar de pecado é arrependimento, principalmente de arrependimento, talvez possa ser algo muito vago, né? Porque nós enraizamos em nossos corações que arrependimento é voltar, é não fazer mais e cometer simplesmente aquilo que nós já não cometíamos. Por que João Batista pregou sobre arrependimento e logo as pessoas reconheceram que ele era um profeta de Deus? Porque os judeus, ele viu arrependimento de outra forma. O judeu, quando se fala de arrependimento, ele já logo percebe que é o próprio Senhor falando com a vida dele. Jesus, quando pregou sobre arrependimento, as pessoas já logo se arrependeram, porque reconheceram que era o próprio Deus falando com eles. E nós, quando ouvimos sobre arrependimento, nós não agimos como os irmãos de Corintos, que se entristecem. Nós já logo falamos, olha, o irmão está ali me acusando, o irmão está apontando o meu pecado,
O irmão ali está falando de algo que ele sabe sobre a minha vida. Mas os judeus não. Os judeus sabiam que quando o pecado era apontado, eles reconheceram que era o próprio Deus que estavam os chamando para o arrependimento. Por isso que quando João Batista pregou, por isso que quando Jesus começou seu ministério falando sobre arrependimento, as pessoas já logo se prostraram. Quando João Batista pregou sobre arrependimento, as pessoas já logo gritaram: eu quero me batizar. Eu quero me batizar. E quando Jesus pregava sobre arrependimento, as pessoas eram curadas, as pessoas eram saradas, as pessoas tinham uma mentalidade mudada, as pessoas tinham suas vidas transformadas. Por que que hoje nós não vivemos muitos milagres? Se Jesus falou que nós iríamos viver coisas maiores do que Ele viveu, que nós veríamos milagres acontecendo, milagres até maiores do que Ele realizou. Será que o Deus que nós vivemos hoje é diferente do Deus de lá do passado? Por que que não há milagres? Por que que não há curas? Por que que não há libertação? Porque falta arrependimento no nosso meio. Aviva, Senhor, as nossas vidas. Avivo, mas primeiro se arrependa. Transforma a minha vida, Senhor. Transformo, mas primeiro se arrependa. Muda o meu casamento. Mudo, mas primeiro se arrependa. Muda a vida do meu filho. Mudo, mas primeiro arrependa-se você. Eis que faço nova todas as coisas. Mas a partir do momento que você se arrepender. Chega de viver nas mesmices. Chega de viver em cima do muro. Ei, até quando você vai viver dessa forma? Em cima do muro, tô lá e tocar. Até quando? Não adianta você vir aqui na igreja e falar: Senhor, me abençoa, eu preciso tanto daquilo, disso. E amanhã você está lá no mundão. Arrependa-te. Quer viver algo novo? Arrependa-te. Enquanto não houver arrependimento, Deus não manifesta o seu poder. Por que que tem culto que o céu está fechado? Porque não tem arrependimento. Algo está de errado e não há arrependimento. Então Deus fecha os céus. Enquanto não houver arrependimento, Ele não abre os céus. Não sei nem por que eu falei isso. Porque não era nem para falar isso. Precisamos nos arrepender e voltar à presença do Senhor. Precisamos nos arrepender e reparar aquilo que foi quebrado com o Senhor. Precisamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. E voltar àquilo que o Senhor nos chama para viver. Precisamos nos arrepender. E eu quero terminar com uma palavra que também é muito conhecida. Que está lá em Jeremias. Uma palavra escrita pelo profeta Jeremias, enquanto cativo na Babilônia. Cadê meu Jeremias? Sumiu. Some agora não, pelo amor de Deus. Volta. Espera aí que eu vou achar. Ele vai voltar. Só deu uma voltinha. Jeremias, cadê tu? Aqui, achei. Jeremias. Não, aqui a minha Bíblia, como ela é judaica, ela está em outra ordem cronológica. Mas vamos lá. Jeremias 29. Achei. Capítulo de número 11, ela vai dizer assim, ó. Quando procurarem, me encontrarão, contanto que me procurem de todo o coração, e deixarei que me encontrem, diz o Senhor. Quando me procurarem, me encontrarão, contanto que me procurem de todo o coração, com o coração arrependido, quebrantado, e deixarei que me encontrem, diz o Senhor. Então reverterei seu exílio, eu os ajuntarei de todas as nações e lugares, para onde os levei, diz o Senhor, e os trarei de volta ao lugar de onde os exilei.
Vocês dizem que o Senhor suscitou para vocês profetas de Babel, mas eis que o Senhor diz sobre o rei que ocupa o trono de Davi e sobre o povo que vive nessa cidade, seus irmãos que não foram para o exílio com vocês. Assim diz o Senhor: eu os atingirei com a espada, a fome e a praga. Farei a eles os que se faz com figos maus, tão ruins que não podem comer. Eu os perseguirei com a espada e a fome e a praga, e farei deles um objeto de horror para todos os reinos da terra. Essa palavra é uma palavra bem conhecida, a qual o Senhor, Ele nos exorta a nos quebrantarmos e a vivermos algo diferente na presença do Senhor. Eu deixarei que vocês me encontrem, mas quando vocês estiverem com o coração arrependido verdadeiramente, quando vocês estiverem com o coração quebrantado verdadeiramente, quando vocês estiverem com o coração diante da minha presença verdadeiramente, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Enquanto não houver arrependimento, não tem cura. Enquanto não houver arrependimento, não tem libertação, não tem transformação. Deus hoje nos convida a nos arrependermos. Aviva, Senhor, no meio do nosso povo. Ele vai avivar. Mas primeiro nós precisamos nos arrepender, amém? E eu quero fazer um convite a todos nós. Aqueles que puderem, se coloquem de joelhos. Vamos hoje clamar por arrependimento. Vamos pedir para que o Senhor hoje nos livre e nos perdoe dos nossos erros. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, nós estamos aqui neste dia, Pai. Ouvimos a Tua palavra, ouvimos a Tua voz, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, olha para as nossas vidas, ó Pai. Somos falhos, somos pecadores, somos errantes diante da Tua presença, Senhor. Pai, nós erramos quando nós julgamos os nossos irmãos, nós erramos, ó Pai, quando mentimos, nós erramos, ó Pai, quando fazemos algo que não agrada o Teu coração, Pai. Nós erramos, Senhor, quando o Senhor olha para as nossas vidas e nos vê no lamaçal de pecado. Papai, nos perdoa, Senhor, nesse dia. Perdoa as nossas vidas, ó Pai, porque entristecemos o Seu coração muitas vezes, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes, Papai, nós, ó Pai, fazemos algo, Pai, que te deixa triste, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós saímos do meio do caminho e vamos para lugares, ó Pai, onde o Senhor não deseja. Papai, vamos para lugares onde nos desviam, ó Pai, dos Teus planos e dos Teus projetos, Senhor. Nós nessa noite, ó Pai, queremos nos arrepender, Papai. Queremos nos arrepender dos nossos pecados, Senhor. Pai, nós queremos voltar para a Tua casa, Senhor, com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração liberto, Senhor. Nós queremos voltar para a Sua casa, Senhor, livre das acusações do inimigo, Papai. Nos purifica nessa noite, Senhor. Derrama, Papai, do Teu sangue, ó Pai, e nos deixa, Pai, com as nossas vestes brancas como a neve, Senhor. Igreja minha, igreja minha, igreja minha, volta-te para minha casa. Eis que eu tenho ouvido o seu clamor. Eis que eu tenho visto o seu coração. Eis que tenho visto o seu choro durante a noite. Tenho ouvido o seu clamor.
E hoje eu derramo sobre a minha igreja o poder que vem do alto. Eis que eu derramo sobre minha igreja, arrependida, contrita e quebrantada, o Espírito do consolo, o Espírito do consolo. Eis que transforma e faço nova todas as coisas. Eis que levantei essa igreja para o novo tempo que eu tenho neste lugar. Igreja minha, eu tenho visto o seu clamor e tenho preparado algo grande para vocês. Mas para que algo aconteça, eu preciso dos seus corações assim puros, limpos e transformados. Igreja minha, há um tempo novo chegando para esta casa, há algo novo chegando para esta casa, mas algo sobrenatural que ninguém nunca viu, algo que vai mudar a história dessa igreja. Eis que sopra o nome desta casa sobre os 4 cantos dessa cidade, e que algo transformador para esta cidade vai acontecer quando a minha igreja se arrepender, quando a minha igreja se voltar a mim, e quando todos estiverem unidos num só propósito, para algo novo que eu tenho para esta casa. Arrependimento é a palavra, arrependimento é a palavra. Labashuri canta labalabalabalabala. Lababababashuri labalabalabashi. Labashuri labalabalabashi. Lababashi labas. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Pai. E que haja em nosso coração o arrependimento genuíno, Senhor. Um arrependimento genuíno e verdadeiro, Papai, para vivermos aquilo tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. E assim eu já quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.